Que alegria, Senhor, será esse dia, quando a tua noiva vai se encontrar contigo. Esperamos por esse dia, não ansiosos, mas cheios de esperança, porque somos sustentados pelo Espírito da vida, que está presente aqui entre nós. Quantos creem que o Espírito está aqui? Aleluia. Toma o teu lugar entre nós, Senhor. Seja feita a tua vontade, que tu, pela tua misericórdia, possa acompanhar a nossa vida e a vida da igreja nesse período, a fim de que o teu nome seja exaltado acima de tudo e de todos. Convém que tu cresças e nós diminuamos diante de ti. Oramos para a glória do Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. A reunião foi iniciada com um texto importantíssimo da palavra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, que fala que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo nos resgatou. Um dos grandes atributos, além de ser Deus, Jesus, Ele é libertador das nossas vidas. Tem o texto de Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse mesmo texto é repetido por Mateus, se eu não me engano, no capítulo 17. Mas Paulo fala sobre esse atributo de Jesus em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, que diz assim, 1 Timóteo 2, 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Cristo se deu em resgate por todos. Tem alguém aqui que já foi sequestrado entre nós? Tá bom. Cabeça branca ali foi. O César também foi. Vocês já imaginaram a vida de uma pessoa sequestrada? Que passa um dia, 2, 3, uma semana, uns passam meses, e lendo uma matéria esses dias de uma jovem no exterior que ficou dos 10 aos 18 anos sequestrada pelo seu sequestrador. Dos 10 aos 18 anos sequestrada. Você já imaginou o trauma que essa pessoa passa? E essa matéria trata sobre esse assunto, da revista Época, da semana passada, que fala dos traumas que essa pessoa que passa por essa experiência recebe na vida dela. O choque, depois que ela sai dali, o choque passa. Mas os traumas ela leva para
todos os dias da vida dela. E lendo a matéria ali, com detalhes, os lugares que essas pessoas ficam, normalmente são lugares sem qualquer tipo de estrutura, de conforto. E muitos deles passando dias com armas apontadas para a cabeça, sendo que de uma hora para outra, eles pensam, temem que podem perder a vida. O meu irmão teve essa experiência há uns 2 anos atrás, trabalhando ali no estacionamento do Boa Vista, aquele restaurante que tem na praia. Quando o dono fechou, eram umas 2 horas da manhã, mais ou menos, que foi para o estacionamento, os bandidos chegaram e levaram o dono do restaurante e levaram o meu irmão. Ele tem cara de rico mesmo, olharam para a cabeça branca dele, esse tem dinheiro, esse é o dono do restaurante. Eles erraram, o dono era o outro. Ele ficou uma noite, os bandidos levaram eles, puseram capuz, até uma favela aqui em Mangongá, né? No litoral sul aqui. E todo aquele período que eles passaram ali, do início da madrugada até a hora que eles foram libertados, 2 jovens com a arma apontada para a cabeça deles. Você já calculou que coisa horrível que deve ser isso? Terrível. E o meu irmão, como tinha uma revelação, declarou para o bandido: Jesus te ama. E foi com aquele Jesus te ama daqui e dali, que chegou uma hora, o bandido cedeu, liberou ele e liberou o dono do restaurante. Posteriormente, o dono do restaurante: poxa, aquela tua senha ali valeu a pena, hein? Jesus te ama, e olha que Jesus libertou a gente mesmo, hein? O próprio incrédulo viu que a coisa funciona. Mas o que eu queria falar era do valor desse resgate, que muitas vezes a família paga, o trauma que a família recebe, e a gente, como discípulos de Jesus, a gente não deve temer a morte, ter medo de morrer, tomar um tiro numa hora dessa, ou então partir de um momento para o outro de uma morte natural. A Bíblia nos ensina, nos fortalece para não termos medo da morte, mas temer aquele que tem domínio sobre a morte e ainda de lançar a nossa vida no inferno. Esse a gente deve temer. E esse não é o diabo não, esse é Jesus. Se você não sabia, esse texto está falando sobre o Senhor, esse que nós esperamos. Nós cantamos aqui, esperamos a vinda dele. Temer o bandido a gente não deve temer. Lógico que vai dar um pouquinho de calafrio ali no momento, mas a gente deve temer e tremer é daquele que tem poder de matar o corpo e lançar a nossa alma no inferno. Aqueles que esperam pelo Senhor devem ter com clareza esse tipo de comportamento, temer a Deus acima de todas as coisas. Jesus é o nosso resgatador. Quando nós chegamos naquela carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, fala de outro resgate. Ali é o resgate definitivo. Fala sobre a vinda do Senhor ou o arrebatamento da igreja. Eu quero dizer para vocês que falar sobre esse assunto é muito difícil. É muito difícil de entender nas Escrituras sobre assunto como segunda vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, milênio, grande tribulação, princípio das dores. São assuntos que quando você pega no sermão profético do Senhor, ele fala em Mateus:
repete, o evangelista Marcos repete, Lucas repete, com detalhes, mas todos com a mesma mensagem. Paulo fala desse momento com muita clareza e deixa uma observação muito importante para nós. Você abre em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao 18, fala de um momento que a igreja vai passar. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade e a revelação para o homem? Amém? Deus tem um roteiro. Desde o princípio de Gênesis, existe um roteiro de Deus na palavra, que dirige, direciona e conduz o povo. É luz, a palavra de Deus nos Salmos diz que ela é luz para os nossos caminhos. E a palavra tem um roteiro de acontecimentos, de fatos proféticos que foram declarados há muitos anos atrás e que já foram concluídos, já aconteceram. Somente a respeito de Jesus, são mais de 300 profecias que já se cumpriram integralmente, reveladas na palavra, que aconteceram. Muitas outras que estão reveladas aqui, que é para um futuro, que nós não sabemos qual será o dia exatamente. Quando você lê aqui em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, Paulo vai falando assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Para por aí. Paulo está falando assim, olha, apesar de ser um assunto difícil, complexo, de difícil entendimento, não fiquem alheios a isso. Igreja, olha, não fiquem desapercebidos disso. Procurem se informar desse assunto, porque é um assunto de suma importância e principalmente nos dias em que nós vivemos, que nós consideramos que são os últimos dias. Então ele adverte para que a gente não fique alheio a isso. Ele admoesta a igreja, a toda a igreja, a estudarem sobre isso, meditarem sobre o texto. Pega aqui Paulo, vai em Mateus 24 e 25, o que é que Jesus fala ali através de Mateus, vai em Marcos, passa em Lucas, lê um texto, compara com o outro, faça anotações, volta aqui em Paulo e medita sobre isso, porque Paulo adverte para que a gente não seja ignorante com relação a isso. Os próprios líderes têm um certo receio de falar sobre esse assunto, por ser complexo e de difícil entendimento. Mas o Espírito Santo, segundo o que diz no relato do Evangelho de João, diz que ele nos ensina todas as coisas. Ele veio para nos guiar à verdade. O Espírito Santo tem poder para pegar uma pessoa leiga no assunto, totalmente sem qualquer capacidade acima do normal, e ensinar aquela pessoa sobre a palavra de Deus e sobre temas importantes como esse. Porque é uma questão de vida e de morte. De vida com Deus, eu estou falando sobre vida eterna, e vida com o inimigo de Deus. E Paulo vai: ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quem são os que dormem? Os irmãos que já morreram no Senhor. Ora, verso 15: ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porquanto mesmo dada a sua palavra de ordem, um grito,
ouvida a voz do arcanjo, a voz de um anjo, e ressoada a trombeta de Deus, um toque de trombeta. São 3 situações aqui, muito rápidas. Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, os que creram, os que se santificaram, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Fala para o teu irmão assim: você está preparado para esse dia? Agora fala assim, pela fé. Quem está preparado? Fala para o irmão. Quem pela fé está preparado, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Vai a igreja toda, acho que não ficou ninguém de mão abaixada. A palavra dá muitas dicas. Além, sendo complexo o assunto, a palavra dá muitas informações a respeito desse dia. Dentro do propósito eterno de Deus, nós nos alimentamos e nos esclarecemos sobre esse dia. Deus tem um propósito, Ele vai cumprir esse propósito. Conforme toda a revelação da sua palavra, Ele vai dar cabo disso. A primeira informação que a gente pode passar para vocês aqui, está em Romanos 8, 29. É uma dica boa essa, e você conhece. Porquanto, aos que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeira dica que está dando aqui: quem vai subir tem que ser parecido com Jesus. O propósito de Deus é ter uma família assim, com pessoas semelhantes a Jesus. Uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para que possam subir para a glória de Deus Pai. Essa é a finalidade. A família fala de relacionamento, amor fraterno, abraço, ósculo santo, unidade, família. É o que nós estamos aprendendo a viver, a cada dia sendo aperfeiçoado nisso. Tem irmãos que chegam aqui, eles se adequam, se ajustam, mas alguns chegam ao ponto de, só falta uma coisa para mim. Eu estava comentando ali agora há pouco com os irmãos. Esse negócio de homem beijar homem, isso aí, para mim, eu não passei ainda por isso. Então, tenho meio, um pouco de receio. E se o problema for esse, não tem problema nenhum. Devagarinho a gente vai respeitando esse irmão. A hora que ele der uma moleza, a gente está com o ósculo santo nele. Aí, batizou, acabou o medo. Ninguém mais vai duvidar de mim, eu continuo sendo homem. E vamos embora. A primeira dica é que nós temos que ser semelhantes a Jesus. Essa é uma dica boa. Segunda dica é que Deus quer uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Muitos filhos fala de quantidade, de crescimento, multiplicação. Essa família tem que crescer, ela tem que se desenvolver, tem que frutificar. Muitos filhos semelhantes a Jesus fala da qualidade, do caráter, da conduta. Tem que ser coisa fina, tem que ser coisa, não é qualquer tipo de pessoa que vai se encontrar como noiva com o noivo para as bodas do Cordeiro. Que dia! Que dia! Vocês já imaginaram esse dia? Que coisa que vai ser? Vai ser bem rápido, muito rápido. Vai ser um grito, uma palavra e um toque de trombeta. Vá! E aí vai. Quem foi, foi. Quem ficou, ficou. Mas que esse dia vai chegar, vai. Como eu falei das profecias, Davi dá outra dica no Salmo 15, que ele diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem vai fazer parte dessa família?
Tabernáculo aqui fala o aconchego de Deus, a presença de Deus. Os que vão estar com Ele eternamente com o Senhor. Salmo 15. Quem há de morar no teu santo monte? Aí Davi começa. O que vive com integridade. Vai anotando aí o perfil e a característica do cidadão do reino de Deus. O que vive com integridade, é pessoa íntegra, honesta. Ela vive dentro da justiça de Deus, faz aquilo com alegria e com prazer. Não é peso para ela. Porque mandamento de Deus não é peso. Nunca traz peso nem desconforto para nós. Pelo contrário, traz um alívio para nós quando você está dentro da justiça de Deus. Que pratica a justiça, logo em seguida. E de coração fala a verdade. Pessoa verdadeira. Pessoa que não tem mentira. Jesus era assim, é assim. Da sua boca não se achou engano, nem dolo algum saiu dele. Nada. Jesus foi limpo. Limpo desde menininho, desde que nasceu, desde pequenino. Jesus era íntegro. Sem mácula. Ele é imaculado. Não tem mancha. Se a gente precisa ser semelhante a Jesus, tá uma dica boa aí. Porque esse dia vai chegar. Fala de novo para o irmão que está do teu lado. Você está em condições para isso? O verso 3 diz assim: que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo. Ó, está falando aqui de língua. Dessa mesma fonte não pode sair uma água amarga e nem uma água doce. Fica incoerente a coisa. Nem lance injúria contra o seu vizinho, e que aos seus olhos tem por desprezível o reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Aqueles que são reprovados diante de Deus, Ele não faz aliança com essas pessoas. Mas aqueles que temem a Deus, Ele faz amizade com esse tipo de pessoas. O que jura com dano próprio e não se retrata. Ele faz uma aliança, ele firma um negócio, mesmo que ele entre em prejuízo, ele não volta atrás. Quando ele faz alguma coisa, um trato com o irmão, ele passa pelo prejuízo, mas ele não volta. Faz parte aqui daqueles que vão habitar no tabernáculo de Deus. Não empresta o seu dinheiro com usura, não é suvina. Empresta 100, que é 150 de juros. Nem aceita suborno contra o inocente. Ele não recebe propina para prejudicar as pessoas, o próximo. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quando você lê o sermão profético, tem um pedaço que fala sobre a grande tribulação. É um tempo de ira de Deus sobre toda a face da terra, onde todos os homens, vão passar pelo pior momento que a terra vai atravessar. Você lê isso depois do capítulo 4 de Apocalipse. Fala sobre a grande tribulação ali. Paulo fala, e não sejais ignorantes com relação a isso, porque isso aí é de importância para a tua vida. A gente tem as dicas, temos recebido a dica boa aqui. Se você passar desapercebido aqui dentro, sobre essas letras que nós cantamos, do trabalho novo que o Sandrinho recebeu, se você olhar isso como um CD, e não atentar que isso é uma revelação clara de Deus, para a igreja aqui, na localidade, pensar que é só, mais um CD, mais um disco para mim ouvir, presta atenção nessas letras. Existe uma porta, existe um caminho, existe um alvo, existe uma vida, existe um propósito. O que mais que fala no disco, no CD?
ser semelhante a Jesus. O que mais que fala no disco? Tem dicas na palavra. Tem informações ricas para que a gente não fique ignorante com relação a isso e não passe desapercebido aqui. 1 ano, 2 anos, conhece o propósito, se batiza, recebe a virtude e o poder do Espírito Santo para fazer aquilo que fizeram contigo, você faça com muitos outros, conduzi-los lá para as águas do batismo, e principalmente, a palavra do disco, palavra da palavra, arrependei-vos, porque agora é chegado o reino de Deus. Essa é uma dica boa também. Aqueles que vão habitar no tabernáculo do Senhor. Alguns acontecimentos proféticos que se cumpriram dentro do eterno propósito de Deus, que fazem a gente ter a mente assim mais pronta para receber a palavra. Há 700 anos antes de Cristo, o profeta Miqueias, ele profetizou o seguinte, Miqueias 5, versículo 2, anota aí, eu leio aqui. O Senhor Deus diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Olha a palavra desse profeta há 700 anos antes de Cristo. Ele profetizou o lugar exato onde Jesus ia nascer, a cidade, a vila onde Jesus ia nascer. No capítulo 7, versículo 7, ele dá mais uma informação e fala assim, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Como que as pessoas se salvavam no Antigo Testamento? Quando elas criam que Jesus, o Messias, viria. E um determinado dia, viria. Aqueles que morriam sem ver o cumprimento da promessa, eram salvos. Porque criam sem ver. Agora nós não. Nós, ao contrário, já sabemos. Porque o Messias já veio. O rei de Israel já veio. O nosso rei Jesus já veio. Cumpriu tudo que tinha que cumprir. Realizou toda a sua obra. E a gente tem informação muito maior do que a dos antigos. Que nos fortalecem mais ainda para esse dia. Que vai chegar. Olha para o irmão agora do outro lado. Você está preparado para esse dia? Agora eu queria entrar nos evangelhos. Primeiro de Mateus. Se cumpriu isso, né? Lucas 2, versículos de 1 a 7, fala sobre o cumprimento dessa profecia de Miqueias. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Foi num determinado tempo. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, conforme Miqueias tinha falado, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Cumpriu-se a profecia de Miqueias. Se Paulo está falando que vai haver um dia, onde vai haver um grito, uma voz do Senhor e o toque da trombeta,
os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós, os vivos, ressuscitaremos e nos encontraremos com eles nos ares. Se aquela profecia se cumpriu, nós precisamos atentar para a palavra, porque a palavra é a verdade, e vai se cumprir isso aqui também. Amém? O primeiro relato no sermão profético de Jesus, em Mateus, no capítulo 24, ele fala sobre vários acontecimentos, tremores de terra, nação contra nação, e outros textos falam sobre epidemias. Daniel fala que a ciência se multiplicaria. Vocês lembram que lá em 69, há mais de 30 anos atrás, o homem foi na Lua? Tem muitos que não acreditam nisso. Quando Daniel falou que a ciência se multiplicaria nesses últimos dias, o homem chegou aí na Lua. Já fazem mais de 30 anos. Esse é um sinal para nós, nítido, claro, de que nós vivemos hoje os últimos dias da igreja aqui na terra. Da igreja aqui na terra. Está muito claro. E de repente ele começa a falar assim, a partir do verso 36 do 24 de Mateus, ele fala assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que dia vem o Senhor, o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos. Pega essas palavras, vigiai e apercebidos, dá uma, se for lápis de cor, caneta, alguma coisa, para todas as vezes que você for ler esses textos, você dá uma refletida ali. Ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse é o texto de Mateus. Quando fala no mesmo texto a respeito desses assuntos, grande tribulação, princípio das dores, arrebatamento da igreja, tem um momento que fala da segunda vinda, que ele diz que algumas coisas na natureza vão acontecer de diferente. Por exemplo, vai acontecer algumas coisas com o sol e com a lua. Lembram disso? O sol se escurecerá e a lua vai acontecer alguma coisa diferente com ela. Então está dando um aviso. É outro período. Está falando sobre a segunda vinda propriamente dita do Senhor, não do arrebatamento. Nesse dia aqui que ele fala, mas naquele dia, o dia e a hora ninguém vem, não vai ter sinal nenhum. O sol vai estar do mesmo jeito, a lua, se for à noite, a lua vai estar lá tranquila. Bebiam, dormiam, casavam-se e davam-se em casamento. A vida vai estar rolando, a vida vai estar, cada um vivendo do seu jeitinho, e vai ser de repente, pá! Muito rápido. Nem o filho sabe, nem os anjos têm informação, só o Pai. Em Marcos, o mesmo assunto,
no capítulo 13, a partir do verso 28, prestem atenção no que diz aí. Quem está com a Bíblia, quem está acompanhando com a Bíblia, né? Marcos 13, 37, 28 a 37. Marcos diz assim, Jesus falando, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Aqui Jesus está usando a própria natureza para alertar a gente. Como a gente, quando olha para o céu e vê meio escuro assim, sabe que vai chover. Sabe que quando vai chegando o final de outubro, novembro, sabe que vai chegar o verão. Ele usa esses recursos da natureza, essas informações que a natureza nos dá, para alertar também para esses dias. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele está dando dicas aqui a respeito de algum acontecimento. Quando chega no 32, ele fala, mas a respeito daquele dia, ninguém sabe. Ele muda o assunto. Prestem atenção que ele muda o assunto. Se alguém está com sono aí, acorda. Porque tem muita gente que dorme na igreja. Dorme aqui dentro. Não é dormir de fechar o olho, de roncar, não é esse tipo de dormir. É pessoas que entram aqui e saem, escutam o disco, as músicas, escutam a palavra. O que é que pregaram domingo passado? Tem gente que chega aqui 7 horas da noite. Fica ali, né? Tem gente que entra aqui 7h15 da noite. A palavra fala que aqueles que vão reinar com Cristo, eles vão julgar o mundo, o diabo e o pecado. Agora faz as contas comigo. Um discípulo que chega aqui 7h15 da noite, qual a autoridade que essa pessoa tem para julgar o mundo, o pecado, o diabo e as nações? Esse é um detalhe só. Esse é um dos detalhes. Pessoas que dormem, estão cochilando. Espiritualmente, estão roncando que escuta longe o ronco deles. Mas, a respeito daquele dia, da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, risca esse sobreaviso aí. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache, o que porém vos digo a todos, vigiai. Em Lucas, o mesmo assunto, no capítulo 21, verso 29 em diante, Jesus diz assim, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, Lucas 21, a partir do 29, vede a figueira e todas as árvores. Novamente ele faz menção da natureza que vai dando orientações para a igreja.
Quando começam a brotar, vendo, sabeis vós mesmos que o verão se aproxima. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. É o sono de novo. É embriaguez espiritual, a pessoa está em letargia, está dormindo, está passeando à vontade na igreja. E para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, e crau, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Verso 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando. Quem está aí no desafio aí, das 100, 50 individual e 50 com as juntas, é uma boa oportunidade para quando Jesus chegar, você está ali bem preparadinho, com a junta ali, mandando ver. Talvez não acabe nem novembro. Talvez não chegue nem o Natal. Ninguém sabe. Pode ser antes de sair daqui. Pode ser. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse é o nosso lugar. Essa é a nossa posição. A nossa segurança está aqui. A nossa proteção, o nosso escudo está aqui, em pé, ao lado do Senhor. Nas regiões celestiais, ali ninguém toca. Pode vir terremoto, pode vir maremoto, pode vir tsunami, você está ali, guardado, protegido, revestido, pronto e preparado para esse dia que vai chegar repentinamente como um ladrão. Outras dicas que a gente encontra. Quando você lê a carta, o livro de Apocalipse, Jesus envia uma revelação para João, para 7 igrejas da Ásia, que se encontravam na Ásia, que vai do capítulo 2 até o capítulo 3, são 7 igrejas. A última igreja é a igreja de Laodiceia, cidade de Laodiceia. Para todas o Senhor dá instrução, conselho, palavra e elogios. Para essa igreja de Laodiceia, não tem nenhum elogio para ela. Segundo alguns teólogos, alguns estudiosos da palavra, aquelas 7 igrejas do Apocalipse representam as igrejas em todas as épocas da história dela, desde a igreja primitiva até agora. Cada uma se enquadrando num período da história, desde o início da igreja até hoje. Isso, alguns teólogos falam que a igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias, que representa os últimos dias. Para essa igreja, não tem nenhum elogio, mas tem uma advertência. Sabe qual é a advertência que Jesus dá para essa igreja? Arrependei-vos. Se você quer uma dica boa, leia essa carta. Estou rico e abastado. Eu bato no peito e digo, não preciso de nada, muito menos de Deus. É perfil da igreja de Laodiceia. Se você examinar aquela carta e ver a igreja nos dias de hoje, eu digo a igreja de uma forma geral, é igual, é cuspida, que nem diz os irmãos quando olham um filhinho parecido com o pai, né? Mas é escrita ali.
nem um elogio e uma advertência séria: arrependei-vos. Jesus aconselha para que comprasse colírio, porque Jesus falava: você não sabe que você é cego, pobre, miserável e nu. Nós precisamos se arrepender de muita coisa, todos os dias, pedindo para que o Senhor sonde o nosso coração e revele para nós toda a presunção, todo o orgulho, toda a maneira, toda a conduta da nossa vida que ainda não está aprovada por Deus. Todos os dias, até essa vinda dele, nós vamos ter que estar ali, dobradinho, bem humildezinho diante dele, se arrependendo e pedindo perdão, porque Deus vai revelando todos os dias deficiências da nossa vida. Principalmente quando nós olhamos para Jesus, que é o modelo, que nós temos que ser igual a Ele. Para quando chegar nesse dia, não seja repentino, de uma hora para outra, e a gente ser pego de surpresa. Quando você chega no capítulo 4, que termina essa última advertência para a última igreja, no capítulo 4, versículo 1, fala assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Se você atentar para esse capítulo 4, logo depois da advertência das 7 cartas às 7 igrejas, não se faz mais menção da igreja na terra. Só no final do capítulo do livro de Apocalipse é que volta-se a falar na igreja. Quando Jesus retorna para julgar o mundo, o diabo e o pecado definitivamente. E ali começa o período da grande tribulação. É complexo, é difícil, é difícil. O que importa para nós é continuar. Existe uma porta, existe um caminho, existe um alvo. Todos os dias aqui nós somos fortalecidos com a palavra do reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Estivemos agora em Curitiba, nesse encontro das localidades. Foi um momento, assim, de renovação para a nossa vida, para as igrejas, as localidades que estavam presentes ali. Uma renovação, assim, incalculável, de um valor, assim, incalculável, de tão precioso que foi. Se der, se você tiver a oportunidade de comprar esse material e estudar, atentar para ele, prestar bastante atenção ali quando for assistir isso. São informações para nós, para que esse dia não venha sobre nós como um ladrão e pegue a gente desprevenido. Temos recebido de Deus, da sua plenitude, graça sobre graça. Deus tem alimentado a vida da igreja de uma forma abundante aqui na localidade. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Depois destas coisas, que coisas? Muitas dicas e informações que fazem com que a nossa vida todos os dias tem que ser uma vida de clamor a Deus, de socorro, pedindo que Ele continue sondando o nosso coração, para que Ele nos livre de motivos, novamente, atitudes erradas, e qualquer coisa que desagrade o coração de Deus. Sondar todos os dias. Que naquele dia possamos ter a alegria de ouvir dos lábios do Pai e do Filho: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Mas para isso devemos
ser achados fiéis naquilo que o Senhor coloca na nossa mão, para servi-lo e fazer isso com toda a dedicação. Amém? Pode falar de novo para o irmão que está do teu lado. Está preparado, meu irmão, para esse dia? Virá como ladrão. Aqueles que buscam santificação, amadurecimento e permanecem em vigilância, o Senhor vai roubar. Nós falamos de sequestro. Ele nos libertou, nos resgatou do império das trevas. Eu falei que a pessoa que passa por uma situação de sequestro, ela fica com marcas por toda a vida. Quando nós andávamos no pecado, longe de Deus, sem conhecer a Deus, o mundo e o diabo marcou as nossas vidas. Jesus, como libertador, ele veio para arrancar essas marcas, fazer com que todas as nossas feridas fossem saradas por Ele. Ele é o libertador fiel, Ele é o resgatador, Ele pagou o preço, o maior preço do maior resgate que aconteceu na história de toda a humanidade. Jesus pagou pela minha vida e pela tua vida, pela vida de toda a igreja, pela noiva que vai subir com Ele de repente. Um grito, uma voz do Senhor e o toque da trombeta. Tudo isso num momento só, e a noiva vai subir com o Senhor. Quando você ouve falar de noiva, ontem nós estivemos no casamento da Paulinha e do Leandro, quando ela entrou ali no salão assim, você olha aquele vestido assim, impecável, branquinho do pé à cabeça. O vestido da noiva, ele é tão branco, tão claro, tão limpo, que se tiver uma manchinha, um pretinho, se espirrou, se for dia de chuva, esborrifou uma manchinha, na entrada você já percebe aquela manchinha, de tão limpa que é a noiva, que tem que ser a noiva. Essa que vai se encontrar com o Senhor nos ares. Mas tem mais informações aqui. O que nos qualifica? Mais informações na palavra. 1 Tessalonicenses, no mesmo capítulo que Paulo fala sobre o arrebatamento, ele fala sobre outro assunto, que também fortalece a nossa vida e prepara a nossa vida para esse dia. No capítulo 4, a partir do verso 9, ele está falando sobre o amor fraternal. 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12, diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis, desse modo vos porteis, que ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Esse texto fala sobre o amor fraternal e fala sobre a conduta de vida que aprova o discípulo para fazer parte
e ser essa noiva preciosa e limpa. Em Colossenses 3, mais uma informação que vai nos fortalecer. Colossenses 3, a partir do 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Quando aquele irmão está caído, está precisando de um apoio, você apara ele assim e não deixa com que ele caia. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Romanos 13, verso 8. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu acho que esses textos aí foram trocados. É isso mesmo? Não foi na Bíblia, mas foi na minha digitação aqui. Aqui está errado, mas na Bíblia está certo. Resumindo, o que a gente pode chegar numa conclusão sobre esse dia e sobre os que vão fazer parte desse dia e desse resgate? Em poucas palavras, quem ama a Deus acima de todas as coisas e quem ama o próximo como a si mesmo, esse vai subir. Se serve para alguma orientação para vocês, quem vai fazer parte da noiva, ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. O marido tem a oportunidade todos os dias de amar a esposa como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela. Todos os dias eu, como marido, eu tenho a oportunidade de exercer esse mistério. Quando Jesus fala sobre o casamento, quando Paulo fala sobre o casamento, ele fala que isso é um mistério. Por quê? Porque a nossa vida como casal reflete o relacionamento de Jesus com a noiva. E eu tenho, você marido tem todos os dias a oportunidade de, na prática, cuidar da tua esposa como Cristo cuidou e amou da igreja. Esposa, você tem todos os dias a oportunidade de se submeter ao teu marido e fazer a prática desse mandamento para viver uma vida tranquila. Pedro fala que o marido deve viver a vida comum do lar. Aquele texto tão precioso que ele fala para o marido e para a esposa, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Quando ele fala daquilo ali, ele fala sobre a perda da comunhão com Deus. Se separou de Deus por causa do procedimento e da conduta
que desaprova a nossa vida como noiva escolhida que vai subir. No capítulo 6 de Efésios, Paulo fala assim: filhos, sede obedientes aos vossos pais, que é o primeiro mandamento como promessa na palavra, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra, e tudo que você fizer vai prosperar. O filho tem que honrar o pai e a mãe. O filho que não honra o pai e a mãe, ele está sobre maldição sobre a sua vida, e ele não faz parte dessa noiva. O marido que não ama, de acordo com aquele mistério que Paulo explica em Efésios 5, eu não vou taxar aqui definitivamente, mas eu quero que você avalie isso. A esposa que não se submete ao marido, ela precisa ler aquele capítulo 5, devagar, com calma, e refletir sobre aquilo ali. Porque vai ser como um piscar de olhos. Naquele dia vai ser como um piscar de olhos. Um grito, uma voz do Senhor e um toque de trombeta. As viúvas andando dentro de um procedimento santo dentro da igreja. A palavra tem recomendações para todo mundo, para marido, para esposa, para filho, para viúva, para mãe solteira, para solteiro, para solteira, para todo mundo, para os filhos pequenos, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Os filhos precisam sair do costume, da cultura do mundo, que deixou com que um espírito horrível e terrível de rebelião entrasse no meio da igreja, causando um terrível estrago no meio dela. Por causa de uma deficiência na educação, nós, os pais, falhamos muito com os nossos filhos, também, trazendo consequências terríveis para dentro da nossa família, prejudicando a nossa vida e prejudicando principalmente com relação a esse dia. Porque quando Paulo fala ali em Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado e agora vivos para Deus, significa que o filho não é meu, é de Deus. E se eu não disciplino o meu filho, eu estou em primeiro lugar pecando contra Deus. O filho não é meu, nem eu me pertenço mais, agora eu sou vivo para Deus. Se serve para alguma informação valiosa para você, marido, esposa, solteiro, solteira, filho e filha, jovenzinho, leiam a palavra de Deus, que o que Deus tem falado muito forte no meu coração, sem palavra de Deus, sem amor à palavra de Deus, sem paixão pela palavra de Deus, esse momento tão gostoso de ler, começar agora em janeiro de novo, terminando agora em dezembro, e recomeçando essa leitura, se não houver esse amor, essa paixão pela palavra de Deus, meus amados, meus queridos irmãos, se não tiver isso, eu quero dizer uma coisa bem séria para você, e para mim também, nós estamos correndo um sério risco nossa maneira de viver, pela nossa conduta com relação à revelação da sua palavra. Não temos dificuldade nenhuma. Quando os diáconos fazem a limpeza aqui, fica uma pilha de Bíblias que se esquece aqui. Tem nações, povos, lugares da terra que não tem uma folha, um versículo traduzido da Bíblia. Nós deixamos as nossas Bíblias aqui, jogadas aqui. Bíblia, agenda. Vamos embora, como se nós entramos num parque de diversão, no shopping. Deixa a Bíblia jogada lá. Isso é conduta. Isso é indisciplina.
Isso não faz parte de noiva, não é perfil de noiva, nem de um discípulo que teme a Deus e treme da sua palavra. Ai daqueles que dormem em Sião, andam à vontade no meio da igreja. A advertência do profeta lá no passado ele faz. Ai daqueles que andam à vontade no meio da igreja. Cuidado. Eu digo isso para mim mesmo. Cuidado, como marido, como pai, como irmão. Porque, como eu falei naquelas duas palavras, amor a Deus acima de todas as coisas. E se eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, Deus também fala comigo. Eu sei se eu vou subir, pela fé eu sei que eu vou subir, pela fé. Mas eu que não vigie, que eu não fique apercebido, que eu não fique de sobreaviso, que eu não fique atento. Deus está falando essa palavra para mim, nesses dias. Nós vivemos os últimos dias. O quadro que se apresenta diante de nós, no mundo, está muito claro, que nós, a igreja, a noiva do Senhor, ela vive os últimos momentos aqui na terra. Pode ser, como eu falei, antes que termine essa reunião, pode não dar tempo nem de ceiarmos. E o grito pode ser dado, a voz do Senhor pode ser dada, a trombeta soada, e a igreja vai. Volta para o teu irmão, agora aquele que está atrás de você, e fala: como você se encontra hoje para esse dia? Fala para ele agora, eu não quero que você fique ignorante com essa situação, hein? O último texto de Tessalonicenses que nós lemos, a palavra que Paulo fala é a seguinte, versículo 18, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, fala assim: consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Agora você vai virar para o teu irmão e vai falar assim: querido irmão, querida irmã, eu quero ser um instrumento de Deus na tua vida, para consolo com relação a essas palavras. Vamos orar? Pegue na mão do teu marido, o marido pegue na mão da esposa, pegue na mão do irmão que está do lado e vamos orar. Pai, nós queremos estar preparados para esse dia, em santidade e temor, ajustados no meio da tua igreja. Eu quero considerar os meus irmãos superiores a mim mesmo. Quero aprender a amar como o Senhor amou a igreja. Eu quero profetizar que esse amor que já foi derramado cresça entre nós, nessa família tão preciosa que o Senhor tem multiplicado e acrescentado a cada dia os que vão sendo salvos. Agradecemos aqueles que foram às águas hoje. Agradecemos aqueles que vão no futuro próximo. Agradecemos porque Tu estás conosco, guardando a nossa vida e nos prevenindo contra a ira. O grande dia da Tua ira contra esse mundo que jaz no maligno. Prepara a nossa vida, capacita-nos, ó Deus, muda-nos a cada dia, nossa maneira de ser, a nossa conduta, nos aperfeiçoa a sermos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Para a glória do Pai, que é a finalidade do propósito, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém?
Vamos cear.